noite, comunidade são luisense. Eu sou o Carlos Ramão e esse é o Fala São Luís. Hoje, terça-feira, 11 de agosto de 2020. Seguindo nessa linha de entrevistas com pessoas da nossa comunidade, hoje vamos conversar com a vereadora Ana Barros. Ela que é pré-candidata a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. A Ana Barros, que, como já falei, é vereadora e hoje exerce a função de presidente da Câmara de Vereadores. Também a Ana Barros foi secretária da Saúde e também concorreu a vice-prefeito de São Gonzaga. Ana, para nós iniciarmos nosso bate-papo de hoje, gostaria que você falasse para a nossa comunidade, no programa Fala São Luís, como surgiu a Ana com a família, a sua formação, até chegar nos dias de hoje que você está de vereadora. Boa noite, Ana. Boa noite, Carlos Ramão. Agradeço aí todo o teu empenho e disponibilidade para que essa conversa e bate-papo possa acontecer. Também, muito boa noite a todos os que nos assistem. Pois é, Carlos Ramão, assim, eu sou filha de pequeno agricultor, sou lá do interior de São Nicolau, depois também residi no interior de São Luís, São Nicolau, Rincão, São Jerônimo, São Luís, Rincão, São Pedro. Bem, fiz a 8ª série na escola Padre Miguel Fernandes e aos 16 anos casei. Trabalhei lá 2 anos, trabalhei de doméstica, depois retornei a São Luís Gonzaga. Por 10 anos, trabalhei na Copatrigo, trabalhei também na Ervatera Vier, trabalhei no Mercado Perim e fui comerciária aí por 15 anos ou mais. Bem, aí a convite do prefeito, indicada pelo Partido dos Trabalhadores, também exerci um cargo na chefia de setor da ação social no 2º mandato do Jauri Oliveira. Depois disso, trabalho no Sindicato dos Comerciários por 2 vezes, trabalhei no sindicato, junto com a militância política, antes veio a militância sindical. Bem, então sou militante do movimento sindical e fiz a escola técnica de contabilidade, sou técnica em contabilidade. Depois fui fazer pedagogia aqui em São Luís. Quando, no movimento estudantil, fui presidente do DCE da URI. Como secretária de Saúde, no 3ª gestão do prefeito Jauri Oliveira, nós conseguimos implantar 7 unidades de saúde, que é os PSFs, sendo que no bairro Paz, bairro Presidente Vargas, bairro 30, e lá no Materno Infantil, aquela unidade do SF, foram novas implantações de unidades de saúde que não tinha, né? Então, na Floresta, na Duque e na Mário, nós ampliamos as unidades que já tinha e transformamos em unidade de saúde da família. O CAPS, também psicossocial, também é do nosso tempo, que nós implantamos. Era uma luta conseguir naquela época, porque era um trabalho novo e os municípios todos corriam atrás. Implantamos também um centro de referência de saúde da mulher no posto central ali, Lorivaldino Furtado, e trabalhamos aí esses 4 anos do governo do então prefeito Jauri Oliveira. Concorri a vice na chapa com o Dornelles, né? Não vencemos as eleições, mas a luta a gente continuou. Depois fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, ainda quando secretária de saúde, promovido pelo governo Lula,
ele foi feito o curso de gestão e serviço de saúde pela Unijuí, não é? E eu fui uma das selecionadas, então cursei também essa pós-graduação, movimento sindical, aí sendo trabalhando na secretaria, na secretaria do sindicato, trabalhei a região aí, Porto Xavier, Santo Antônio, São Nicolau, Bossoroca, 16, Pirapó e São Luís. Bem, tive câncer, né? Tive um período afastada, me tratando câncer de mama, que graças a Deus hoje estou curada, foi em 2007. E, enquanto cidadã, Carlos Ramão, sem nenhum cargo, eu presenciei uma resolução do governo do Estado, o qual fazia com que as pessoas que estavam em tratamento do câncer, que é um tratamento por 10 anos, depois das quimio e das rádio, essa resolução centralizou a entrega dos medicamentos em Ijuí. Então, eu liderei uma grande luta para que as pessoas voltassem a buscar retirar os medicamentos nas secretarias. Isso é que muitos dependiam do transporte das prefeituras, tinham que ficar o dia todo, e alguns até abandonavam o tratamento porque não conseguiam se deslocar. Conseguimos aí, com o apoio da imprensa, falada e escrita, tanto de São Luís quanto da região, fomos aglutinando apoios, conselhos de saúde, Ministério Público, o próprio governo do Estado, lá a Secretaria da Saúde, que era quem tinha feito a resolução, apoio também dos médicos coordenadores do CACOM de Ijuí, conseguimos reverter para os 120 municípios que voltaram a ser entregue aqui em todas as secretarias. Isso deu uma condição de melhor possibilidade para as pessoas retirarem e fazerem o seu tratamento, e uma grande economia, aqui a imagem foi, uma grande economia para os cofres públicos das prefeituras. Bem, aí depois concorri a vereadora, e foi então eleita no primeiro dia que assumo a Câmara de Vereadores, entro com o anteprojeto que fixa prazo de 30 dias para fazer qualquer tipo de exames quando os casos são suspeitos de câncer. Por quê? Nós temos uma lei federal, que é até do governo da presidenta Dilma, de que fixa prazo de, no máximo, 2 meses para as pessoas com o diagnóstico. Mas as pessoas ficavam na fila esperando, dependendo do exame, mais de 1 ano. Enquanto isso, a doença ia evoluindo e muitos já chegavam ao tratamento com metástase, então comprometia a vida. E outros ficavam com sequelas, um tratamento mais doloroso, enfim. E foi aprovado, e no nosso município é lei. Também o deputado Fernando Marrone entrou com esse projeto a nível estadual baseado no nosso e foi aprovado na Câmara agora por unanimidade. Se o governador Eduardo Leite sancionar, vai virar uma lei estadual, então, que teve origem também aqui em São Luís. Também, Carlos Ramão, entramos com um anteprojeto que isenta do IPTU pessoas com doenças crônicas, como patologias, deficiência física, visual ou auditiva, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, que é o câncer, hanseníase, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson e síndrome da imunidade adquirida. São pessoas que, tendo apenas um imóvel e uma renda de no máximo 3 mil por mês,
pode pedir a isenção do IPTU. Também é lei municipal e as pessoas podem, até setembro, solicitar esta isenção. Também atuamos, eu fui presidente da Comissão de Bem-Estar Social. Fizemos aí por 3 anos, né? Agora na presidência da Câmara ficou incompatível, mas nesses 3 anos atuamos fortemente na questão da saúde, fizemos visitas em todas as unidades, conversamos com as pessoas que lamentavelmente estão madrugando hoje para poder pegar uma ficha, conversamos com as equipes de saúde, fizemos reuniões nos bairros para ouvir toda a comunidade e elaboramos um relatório de toda a problemática que existe hoje na rede de saúde, tanto das equipes, as reclamações das equipes, quanto dos moradores, e entregamos ao prefeito e também ao secretário de saúde, né? Para que eles tomassem as devidas providências para que tivessem um verdadeiro raio-x da saúde pública, básica e hospitalocêntrica do nosso município. Trabalhamos também a questão aí nas escolas, que o governo do estado tinha uma política de fechar algumas escolas no interior e reduzir turno. No caso, a escola do Rincão de São Pedro, o fechamento era para Capela São Paulo e Santa Inês, e mobilizamos aí junto com os professores, direção de escolas, pais, alunos, comunidade, Emater, Secretaria da Agricultura, Câmara de Vereadores, o governo do estado, né, a 32ª, enfim, foi uma grande mobilização, inclusive conseguimos deslocar a Comissão de Educação da Assembleia, que veio até aqui em São Luís, e conseguimos reverter. E hoje temos uma possibilidade de fazer um projeto piloto nas 13 hectares de terra que a escola Padre Miguel Fernandes do Rincão de São Pedro tem. Também o trabalho aí em relação à água no interior, que a população, grande parte do interior, tomava água de verdadeiros buracos contaminados, como é o caso do Rincão dos Pintos, é o caso do assentamento Campos do Pontão, do assentamento 28, e outras localidades onde não havia limpeza das caixas d'água, análise das águas, enfim, caixas sem tampas. Então, resultou hoje, o Rincão dos Pintos já está faltando só fazer a ligação, as redes, o poço já está perfurado, aquela comunidade toda terá uma água potável de qualidade. No assentamento 28, que era um projeto da FUNASA que estava parado, que teve início a obra há 6 anos, a gente conseguiu reverter, já está organizado. Temos uma ação direta no interior, buscando melhoria das estradas, da saúde, da iluminação. E o nosso mandato, Carlos Ramão, tem sido um mandato participativo, com reuniões nos bairros. Mas, ouvindo o teu relato, Ana, a gente percebe a tua atuação, principalmente na área da saúde. E, recentemente, aí você também tem se empenhado bastante com o nosso Hospital São Luís Gonzaga, buscando recursos, emendas parlamentares, visto que nós estamos passando aí por uma pandemia bastante complicada. Como é que está essa questão aí do hospital? Os recursos estão chegando para a população ser atendida? No hospital, Carlos Ramão, nós fomos chamados pela direção do hospital, né, os vereadores, e quando chegou a minha vez, eu falei para o doutor Luiz Gringues e para a Íria, eu entendo que o nosso hospital é regional e, portanto, ele tem que ser abrangido aí para a região, né, porque a região manda um elevado número de pessoas a serem atendidas no nosso hospital. E aí nós começamos, tive 2 etapas, uma de articulação dos vereadores, apoiadores do deputado Paulo Pimenta, que é o Eloy de Bossoroca, Paulo César de Santo Antônio, José Cunha de São Nicolau e o Ronida 16. Então nós
discutindo, entendendo a importância, no momento que nós começamos, é a luta pela UTI, hemodiálise e outras especialidades, né, porque precisamos se tornar polo regional para evitar que venha virar um postão o nosso hospital. Então, com a parceria desses companheiros aí, nós conseguimos indicar R$1 milhão que já está nos cofres do hospital, e para o ano que vem nós já temos uma indicação de mais R$1 milhão do deputado Paulo Pimenta. Mas daí criamos uma comissão especial na Câmara. Essa comissão eu presidia ela, é onde fomos a Brasília reivindicar entre todos os parlamentares do governo do estado do Rio Grande do Sul, levando esse anseio, e os demais partidos e demais deputados chegaram a 1.600.000. Então, dessa nossa luta aí, hoje tem nos cofres do hospital 2.600.000. Mas nós precisamos chegar a 8 milhões para que o hospital possa quitar a sua dívida, possa implantar a UTI, para que possamos salvar vidas e diminuir o sofrimento de quem faz hemodiálise. Quanto ao Covid, nós fizemos daí, eu como presidenta da Câmara de Vereadores, fiz uma campanha com os outros presidentes da região, para que todos se sensibilizassem e abrissem mão de alguns recursos para que o prefeito, também envolvido nessa questão, indicasse ao hospital. E com isso resultou em 260 mil para o tratamento do Covid no nosso hospital. Então, a gente atua fortemente na área da saúde, na área da educação, no interior, na agricultura familiar, sempre buscando apoio. Como eu falei antes, sozinho a gente não faz nada, é com apoio, com a força da comunidade. Inclusive, estamos conseguindo solucionar um problema de água na Joaquim Nascimento nos próximos dias também, por a luta junto com a comunidade. Esse poço será revestido, será aprofundado, já foi também substituído uma bomba de água, e a luta a gente está sempre conversando, discutindo, ouvindo sugestões e atuando nossas ações baseado nas demandas da população. São Luís, hoje batendo um papo com a vereadora Ana Barros. Só lembrando, é a comunidade que é um espaço de ideias, de projetos para São Luís Gonzaga. Nós que estamos fazendo essa conversa às terças e quinta-feira, já passou por aqui, Ana, o Rodrigo Veleda, que é o nosso pré-candidato a prefeito, a professora Marisa, o professor Chico, e hoje é um prazer conversar com você. Você, Ana, também, que tem atuação bastante forte na saúde, como vereadora, você atuou bastante também forte na questão da regulação fundiária. Vocês já chegaram à conclusão desse trabalho? Como é que está essa situação? Só para concluir, então, assim, Carlos Ramão, ali no Lar do Idoso, para te ter uma ideia, eu estive fazendo uma visita no Lar do Idoso e constatei a dificuldade das cadeiras de roda, de andadores, a necessidade de colchões piramidais, muletas, talas para as pessoas, e fomos até o centro de referência em Juí, com a coordenadora Luciana Weber e a direção do Lar do Idoso. Eu agendei lá para eles, conseguimos trazer a equipe de lá, vieram até o Lar do Idoso, fizeram toda a medida e tudo novo foi conseguido através disso, que é de individual, cada pessoa com mobilidade reduzida lá, e como ali era centralizado, a gente conseguiu trazer a equipe. Então, Carlos Ramão, deu em torno de recursos, R$70 mil mais ou menos que o Lar ganhou. E tu veja bem, só com uma ação, né, de articulação, que melhorou a qualidade de vida para os internos e também para os trabalhadores que tinham que movimentar aquelas cadeiras que já estavam com problemas. Bem, aí tu me fala da regularização fundiária. A regularização fundiária é um tema importantíssimo, é a escritura dos lotes.
nós tivemos uma luta muito grande, porque chegou uma empresa aqui querendo se propondo de fazer a regularização fundiária, cobrando 30 parcelas de R$ 80 cada uma, né? Mais o boleto daria R$ 2.500 para cada pessoa pagar. Então, havendo uma lei que dá o direito à gratuidade, inclusive das custas cartoriais, não há o que as pessoas pagarem, uma obrigação do município, e o nosso município estava se omitindo. Então, com isso, a gente conseguiu fazer, depois de várias reuniões da comunidade, pressionar o poder público, que o poder público assumisse. Então, já temos vários títulos na Joaquim Nascimento, né? Encontramos uma empresa, inclusive, que tinha recebido mais de R$500 mil para fazer atualização do cadastro da prefeitura, e 1.000 lotes, e tinha ido embora e não tinha concluído. Então, a gente denunciou isso. Eu quero deixar bem claro o apoio que recebi do meu companheiro Rodrigo Veleda nessa situação. Então, revertemos, mas, inclusive, lá na floresta, essa empresa pegou vários moradores que contrataram o serviço, nenhum recebeu ainda a sua escritura. E temos como proposta para o próximo governo, agora, para todos os candidatos a prefeito, que assuma a regularização fundiária com equipe própria e que dê início a partir de janeiro, e com a escritura e a verbação das casas. Tem que ser tratado esse tema com a seriedade que é a grandiosidade do direito das pessoas terem a sua escritura e a verbação das suas casas gratuito. Vereadora Ana Barros, hoje no Fala Brasil, trazendo seu trabalho até então desenvolvido em São Luís Gonzaga. Na próxima quinta-feira estaremos batendo um papo com a pré-candidata vereadora Amara Siqueira. Ana, você, com essa experiência que você já destacou, de muito trabalho à comunidade, hoje você é uma pré-candidata a vereadores pelo Partido dos Trabalhadores. O que você pretende ampliar mais como candidata a pré-vereadora de São Luís Gonzaga e levar para São Luís Gonzaga mais desenvolvimento? O que você pretende ampliar mais? Bem, Carlos Ramão, em primeiro lugar, eu torço para que o nosso candidato a prefeito, que tem umas ideias aí afinadas conosco, vença a eleição, né? Que aí a gente tem um suporte maior, né, para as lutas. Mas as lutas continuam, e o que eu quero te dizer, que como o nosso mandato foi uma proposta e foi participativo, né, agora, por causa da pandemia, a gente lamentavelmente não pode estar fazendo as reuniões, é dar prosseguimento aos anseios da comunidade, né, continuar esse vínculo direto, como nós sempre fizemos com a comunidade, para ir elaborando as nossas pautas. Mas nós temos demanda que não param, nós temos aí a regularização fundiária, que só deu um pequeno passo inicial, que tem tudo a ser feito. Nós temos na saúde, Carlos Ramão, é muito preocupante, inclusive eu ouvia dias atrás o doutor Fábio, coordenador do CACOM em Juí, que logo após a pandemia do coronavírus vai ter uma pandemia de câncer, as patologias todas estão paradas, as cirurgias que estão paradas, eletivas. Então, no próximo ano, a gente já está sabendo que a saúde vai ter que ser muito bem trabalhado, porque é um horror o que vai aparecer de novos casos no momento que você começar a investigar, e vai engarrafar o sistema, e nós precisamos fazer cumprir as leis que tem de garantia da inserção do tratamento,
quando não tem dentro do sistema, tem que ser comprado fora, e entendemos que muitas vezes é preciso muita intervenção para que cumpra as leis às quais elas estão aí. Então, continuar a luta pelas escolas do interior, enfim, a vida que segue. Se eu conseguir a comunidade entender que esse trabalho é importante, a gente tem muita pauta pela frente, inclusive para elaborar com a comunidade, né? Também você tem assim, uma atividade bastante intensa partidária dentro do partido. Como é que foi você chegar até esse momento, Ana, trabalhando em prol do partido? Como é que foi a tua vida partidária até esse momento? A minha vida partidária, ela praticamente foi atuante, como tu mesmo também participa e sabe, né, Carlos Ramão? Mas eu tive no Partido dos Trabalhadores apoios assim que foram importantes para o desenvolvimento aí do meu mandato, como é o caso aí do Rodrigo Veleda, que foi muito assíduo todos os momentos que precisei, ele sempre esteve junto e é o presidente do nosso partido hoje, eu sou a vice-presidente. Então, quando teve uma vez, até vou te contar, nós tínhamos uma demanda que nós precisávamos discutir aquela demanda e os nossos horários estavam bastante agendado, agenda cheia. O Rodrigo Veleda, como é advogado, ele tinha que concluir uma petição. Às 11 horas da noite foi o horário que nós conseguimos nos reunir para fazer a última reunião do dia. Então, a participação dentro do partido, a gente trabalha aí também a questão regional. Eu apoio, inclusive, o trabalho do coordenador aí, o Jarcedi Terra, que é o coordenador regional. Muitas vezes ele me convida, como teve a caravana aí do partido, aí dos 40 anos do partido. Eu só não fui em um município, os outros todos eu acompanhei junto, né? E essa relação que a gente tem com esses vereadores aí que eu citei antes, essa parceria, nos aproxima um trabalho regional que eu sempre digo, ninguém mora numa ilha, uma cidade está interligada com outra. Inclusive ontem eu estive a São Nicolau tratando com o vereador José Cunha. Então, isso tudo, mesmo que não estando dentro da sede do partido, é um problema que se estende, que a gente faz o trabalho de uma forma municipal, regional, estadual, enfim, as lutas todas, elas dependem das ações políticas, o nosso salário, os direitos dos trabalhadores. Aí atuei muito na questão da reforma da Previdência, contra essa reforma, contra a reforma trabalhista, inclusive me deslocando a Brasília junto com o movimento sindical. Infelizmente, nós temos um congresso conservador contra os trabalhadores, na sua maioria. Os que defendem são minoria, mas a gente fez a nossa parte, né? Fomos até lá junto, lutamos, mas perdemos, né? Então, é continuar de novo, discutir, se organizar e tentar reverter tudo isso que veio de prejuízo para os nossos trabalhadores, como num contexto geral. Ana, já que estamos chegando já ao final do nosso bate-papo, eu gostaria de ver com você algo mais que você gostaria de acrescentar nesse bate-papo, para que as pessoas possam ter uma noção da pré-candidata Ana Barros para 2022. Eu só vou acrescentar, assim, até vou usar uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim, que se correr, o bicho pega, se parar, o bicho come, se unir, o bicho foge. Então, com isso, eu quero te dizer a importância da participação popular, os meus agradecimentos a todas as pessoas que, junto comigo, fizeram o meu mandato, que quando foram convidados para reuniões independentes, será tardinha, será tarde, que se colocaram à disposição, que acreditaram na nossa
militância, no nosso mandato, que estiveram da comunidade com o mandato, foi o que impulsionou todas as ações que conseguimos vencer. Então, o que eu quero dizer é isso, deixar claro para as pessoas, tem jeito sim, nem todos os políticos são sem vergonhas, como a gente ouve dizer, há muita gente séria, e quem define quem vai eleger é o eleitor. Então, quando ele utilizar o seu título, agora saiba que está elegendo alguém que conheça o passado do candidato, as ações anteriores do candidato, tudo aquilo que o candidato fez ou deixou de fazer, qual é o comprometimento político que esses candidatos têm, com que deputados, e esses deputados estão votando o que lá, que depois vai ser lideranças que farão campanha para esses deputados, votou contra a reforma, está faceiro com a reforma? Então, está faceiro, vota, não está faceiro, né, que vai, essa reforma da Previdência que irá trazer a miséria para os trabalhadores no momento de se aposentar, que não vão conseguir, vai ser uma tristeza para a velhice dos trabalhadores de hoje, né? Então, tudo isso são pontos que tem que ser avaliado e que está na mão do eleitor. Então, o eleitor tem a grande arma que eles façam essa análise e votem consciente, né? São Luís, hoje teve a oportunidade, então, de ouvir a vereadora Ana Barros. Ana, muito obrigado pela sua participação. Boa semana para você. Quero te agradecer de coração essa oportunidade, o teu trabalho, tu é um lutador aí, é um profissional nessa área, que não é de agora que nos ajuda. Então, muito obrigado, Carlos Ramão, e o meu reconhecimento a todo o teu esforço. Ok, muito obrigado. Então, Fala São Luís vai ficando por aqui. E lembrando, esse é um espaço que nós temos 2 vezes por semana, na terça e quinta-feira. E nessa quinta-feira estará conosco aqui a Mara Siqueira, pré-candidata a vereadora também pelo Partido dos Trabalhadores, onde ela vai trazer suas propostas para concorrer a vereadora. Um abraço a todos e uma boa semana. Um grande abraço a todos.